Hoje eu quero iniciar com vocês, de maneira breve, mas uma palavra introdutória, acerca do conceito de depravação total, ok? E daí, desde já eu quero que você compreenda que a ideia de depravação total compreende aquilo que molda a parte da teologia reformada. A depravação total é um dos pontos importantes dentro da teologia reformada ou dentro do que nós chamamos também de calvinismo, dentro dos 5 pontos do calvinismo. Vem a ser, portanto, o primeiro ponto do calvinismo, ou seja, a depravação total. Depois, a eleição incondicional, chamada eficaz, e aí sucessivamente. Mas a depravação total é a condição que a Bíblia apresenta todo ser humano. Mas antes de compreendermos o que é depravação total, vamos partir pelo viés contrário. Vamos compreender primeiro o que não é depravação total, para depois entendermos o que é depravação total. Essa ideia de depravação total, ela tem sido discutida, ou melhor, o termo tem sido discutido. Alguns estudiosos entendem que inabilidade total seria a melhor expressão. Outros acham que depravação generalizada seria a melhor expressão. De maneira que tanto uma quanto outra significa a mesma coisa. Mas nós temos que ter alguns cuidados em não afirmar aquilo que a doutrina não quer de fato dizer. Portanto, em primeiro lugar, depravação total não significa que cada ser humano seja tão completamente depravado quanto eventualmente poderia vir a ser. Quando eu digo que o ser humano ele é totalmente depravado, eu não estou dizendo que cada um de nós é tão depravado quanto eventualmente poderia ser. Necessariamente não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que nós, de maneira geral, temos a capacidade de cometer toda sorte de pecado conhecida no mundo. Não é isso que a doutrina diz, apesar de que os homens são capazes de coisas absurdas. Com depravação total, também não estou dizendo que as pessoas não regeneradas, ou seja, aquelas que não conhecem a Cristo, não tenham uma consciência por meio do qual possam distinguir entre o bem e o mal. Também não é isso que eu estou dizendo. Porque as pessoas que não conhecem a Deus ainda, que não são convertidas, elas têm a capacidade de distinguir o que é certo e errado, o que é bem e o que é o mal. É Paulo escrevendo aos Romanos que diz que a lei de Deus está escrita no coração dos seres humanos. Uma vez que nós somos e fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mesmo numa condição de pecado, nós temos a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Qualquer pecador, ao cometer uma transgressão, ele tem a capacidade de discernir que aquilo que ele fez é errado. E não apenas porque a lei de Deus está escrita em seu coração, mas porque também há todo um complexo de leis estabelecida pelo Estado que ele sabe que deve obedecer. Por exemplo, um homem dirigindo o seu carro quando cruza um semáforo na rua, estando vermelho, ele sabe que cometeu uma transgressão de trânsito. Não importa quem ele seja, se ele é convertido ou não, ele sabe que transgrediu uma lei de trânsito. Quando a pessoa, por exemplo, que trabalha em um caixa de supermercado, passa um troco errado, ela sabe que passou um troco errado. Quando alguém recebe o troco a mais e não volta para devolver, ele sabe que não deveria ficar com aquele dinheiro e deveria devolver, ele sabe que é errado. Quando uma pessoa mente, quando um filho desobedece, quando há em nosso coração uma rebeldia contra uma autoridade, as pessoas elas sabem que estão desobedecendo e sabem que estão fazendo a coisa errada. Quando nós fazemos mau uso do dinheiro, quando nós agimos de maneira agressiva, agimos de maneira iracunda, com ira, e machucamos uma outra pessoa, nós sabemos que estamos fazendo a coisa errada. Ao passo que quando acertamos, também chegamos à conclusão que aquela atitude foi louvável. Portanto,
Eu não quero dizer com depravação total ou com depravação generalizada que os seres humanos não têm a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Por que quando nós somos descobertos em um mal feito, nós ficamos tímidos, desconfiados, se escondendo pelas brechas? Porque temos a certeza de que fizemos uma coisa errada. Você lembra daquela ilustração que me parece que se concretiza na realidade das crianças? Quando a mãe diz assim, olha, a barra de chocolate está lá em cima, mas você não pode comer. E ela dá as costas e quando ela volta, ela percebe que metade da barra de chocolate já não está mais lá. E daí a mãe chama e diz, você comeu a barra de chocolate? E ela olha com aquela cara aparentemente inocente, mas cínica, e faz assim, não comi. Só que a sua mão e todo o seu rosto está melado de chocolate, denunciando o seu mal feito. Ela tem a certeza de que cometeu uma coisa errada e tenta encobrir. Por depravação total, também não estou dizendo que as pessoas não regeneradas não sejam, capazes de realizar certas ações úteis e boas na opinião dos outros. É possível que uma pessoa não regenerada, apesar de pecadora, apesar de não conhecer a Cristo, pratique algum bem. A grande questão é que esse bem nem sempre é para a glória de Deus, mas nem sempre as pessoas não regeneradas praticam só o mal. Não é bem por aí. Não quer dizer que uma pessoa não regenerada não pague as contas em dias, não seja honesta nos seus negócios, não tenha capacidade de falar a verdade, mesmo que em algum momento surja mentiras. Não quer dizer que ela não tenha capacidade de ter algum padrão ético e moral aceitável na sociedade em que ela vive. Nós encontramos pessoas que não são cristãs, que não conhecem a Deus no sentido de ter recebido dele a salvação, mas são pessoas eticamente suportáveis, são pessoas eticamente boas nesse sentido. Elas costumam falar a verdade, elas são honestas, governam bem a sua casa, pagam as suas contas. Às vezes é um bom pai, um bom marido, um bom filho, mas ainda não conhece a Deus. É bem verdade que o seu padrão moral, ético, não lhe dá o privilégio de ser salvo, porque a salvação não é pelas obras, nós sabemos disso. É possível o indivíduo pagar suas contas em dias, ser um bom pai, ser um bom marido, mas necessariamente não conhecer a Deus. E daí tudo aquilo que ele faz não pode ser compreendido como para a glória de Deus. Com isso eu estou dizendo que, partindo do princípio de que todo pecador continua sendo a imagem e semelhança de Deus, ainda conserva-se nele algo agradável a Deus, mesmo que isso não seja necessário à salvação, porque a salvação é pela graça. Muito bem. O que é que eu quero dizer, portanto, por depravação total ou depravação generalizada? Eu quero lhes dar algumas definições que colaboram para a compreensão desta doutrina. Em primeiro lugar, significa a corrupção do pecado original que se propaga e afeta todas as partes da natureza humana, da razão e vontade das pessoas aos apetites e impulsos. Com depravação total, depravação generalizada, eu estou dizendo que toda a integralidade do ser humano, todo ele foi corrompido pelo pecado. Que não há uma parte do ser humano, não há um elemento do ser humano, não há nada no ser humano que esteja 100% original. Todo homem foi corrompido. O pecado se propaga em todas as partes da sua natureza, da sua razão, ou seja, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, aquilo que ele foi corrompido pelo pecado, mas não só isso, também os seus apetites e impulsos. Tudo aquilo que originalmente Deus deu ao ser humano de maneira boa e perfeita foi corrompida pelo pecado. Por exemplo, a razão corrompida pelo pecado. O homem já não tem mais a capacidade de refletir nas coisas de Deus e então agradar a Deus com seus pensamentos.
ele é corrupto, ele é um pecador. E ele é um pecador porque ele nasceu no pecado. A sua razão, tudo aquilo que ele maquina, tudo aquilo que ele planeja, a sua inteligência está contra Deus. Os seus apetites, os seus impulsos, as suas necessidades que outrora eram originalmente boas, agora não são mais. E Deus nos dá necessidades legítimas. Por exemplo, uma necessidade legítima é a necessidade legítima de comer, por exemplo. Mas Paulo diz que se comermos além da necessidade, além daquilo que precisamos, cometemos um pecado chamado gula. Uma necessidade que nós temos, por exemplo, é de descanso. E Adão descansava mesmo antes de pecar, porque nós somos limitados nesse sentido. Precisamos descansar, dormir, recompor as forças, mas a Bíblia diz que preguiça é pecado. A necessidade de afetividade, de estar ao lado de uma outra pessoa. É uma bênção porque Deus nos fez e nos criou seres sociais para vivermos em grupo. Mas o sentimento de ciúme, de possessão, de controle e domínio do outro é pecado. Portanto, perceba que o pecado faz com que o homem, de maneira geral, esteja totalmente corrompido. Nada é como era antes e tudo está corrompido pelo pecado. Depravação total quer dizer também que, por natureza, o homem não tem amor a Deus como princípio motivador da sua vida. Ele pode fazer muitas coisas consideradas como boas, mas ele nunca faz aquilo motivado pelo amor a Deus. E daí você pode encontrar pessoas e pessoas aí fora que justifiquem os seus atos como bons e digam: eu faço isso porque eu amo a Deus. Mas se de fato ela não teve uma experiência de salvação, aquilo não pode ser considerado como verdade. Porque um pecador não ama a Deus. Um pecador não regenerado não tem prazer na presença de Deus. Nada do que ele venha fazer é de fato para agradar a Deus. Se ele dá uma esmola, não é para a glória de Deus. Se ele ajuda uma outra pessoa, não é para a glória de Deus. Se ele constrói uma casa e dá de presente, não é para a glória de Deus. Se ele promove qualquer uma outra coisa que venha ser vista como boa e não conhece a Deus, ele não está fazendo para a glória de Deus, porque o amor a Deus não é o princípio motivador da sua vida. E daí você já entende que o contrário deve ser uma verdade. Uma vez que nós, eu e você, conhecemos a Deus, uma vez que nós temos agora a compreensão de que o Espírito de Deus habita em nós e que fomos salvos pelo Evangelho, pela cruz de Cristo, tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. O princípio, o amor de Deus deve ser, portanto, o princípio motivador da nossa vida. Tudo aquilo que não é feito para a glória de Deus é pecado. Por isso que Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer uma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você trabalha visando apenas o lucro no final do mês, você está pecando. Você tem que entender o trabalho como sendo a provisão divina para o seu sustento, e você trabalha para a glória de Deus. Você trabalha para por amor a Deus, ou o amor de Deus como ação motivadora no seu coração. Se você se relaciona, portanto, com uma pessoa e esse relacionamento não é motivado pelo amor a Deus, você está, portanto, pecando. Muito provavelmente é uma relação utilitarista, em que uma pessoa desfruta inescrupulosamente da presença do outro. Portanto, irmãos, a depravação total pressupõe que o pecado afeta cada aspecto de nossa pessoa, que nossos bons atos não são feitos inteiramente em razão de um perfeito amor por Deus, e que somos completamente incapazes de nos desligar dessa condição pecaminosa. O homem, o ser humano, é incapaz de por si mesmo se desligar dessa condição pecaminosa. Isso é depravação total. Eu quero justificar
essa verdade à luz de Romanos capítulo 3. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 3. A partir do verso 10. Paulo compreendia isso muito bem. E aqui eu quero ler alguns textos bíblicos e nós retornaremos a esse tema ainda na próxima semana. Paulo diz assim, Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Até aí. Perceba que o apóstolo Paulo, ele apresenta aqui alguns dos princípios que tratamos já dentro das nossas exposições. Primeiro, Paulo deixa claro a terrível condição do pecador, que é de distanciamento de Deus. O homem está totalmente alienado de Deus. Paulo deixa claro que não há um justo, não há um sequer, de maneira que o pecado é universal. Mas ele diz também que ninguém, não há um que busque a Deus, porque o ser humano ele não tem prazer, ele não tem desejo de estar diante de Deus. A sua natureza é perversa. O apóstolo João diz que aqueles que vivem em trevas se escondem da luz para que as suas más obras não venham a ser reveladas. O homem não tem prazer de estar na presença de Deus. Ele não tem prazer e nem deseja estar. Mas o que me chama a atenção é quando Paulo usa por analogia partes do corpo humano a fim de dizer que o ser humano é totalmente corrompido. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, ou seja, a razão do homem não é voltada para Deus. O sentimento dele não é direcionado a Deus. Cognitivamente, ele não tem desejo por Deus. Aí o verso 12, Paulo diz que se extraviaram, tornaram-se inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Paulo generaliza. Mas o mais interessante chega agora, porque Paulo diz que a garganta é um túmulo aberto. A língua sai engano. Veneno está em seus lábios. Paulo diz que a boca está cheia de amargura, maldição. E agora Paulo fala que seus pés são ágeis a derramar sangue. Os seus caminhos só há ruína e desgraça. E não conhecem o caminho da paz. Ou seja, Paulo conclui dizendo que aos seus olhos, é inútil temer a Deus. Perceba que na perspectiva do apóstolo Paulo, o ser humano completo está corrompido e não tem nenhum prazer em buscar a Deus. Você lembra que eu disse há semanas atrás que da maneira com que você entender a doutrina do pecado, isso vai determinar a maneira com que você crê na doutrina da salvação? Ora, se compreendemos que de fato o homem é totalmente depravado, está distante de Deus, não tem prazer diante de Deus, só tem uma forma dele ser salvo: pela graça. É Deus soberanamente se inclinando a ele, vindo buscar o pecador, porque o pecador não tem desejo de voltar-se para Deus, porque o seu prazer é permanecer no pecado. E quanto mais ele peca, mais desejo ele tem de permanecer lá. Não há nenhum desejo de sair de lá. No coração do ser humano não regenerado, não há a possibilidade de, em determinado momento, ele dizer: eu quero agora Deus por si mesmo, a não ser que Deus toque em seu coração, o atraindo para si. Porque ele é totalmente depravado, no sentido de que ele é um morto espiritual, logo, totalmente incapaz de voltar-se a Deus por si mesmo. É impossível. É impossível. Vamos
ler alguns outros textos bíblicos. Vamos para João capítulo 3, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, naquele diálogo que Jesus trava com Nicodemos, e eu quero voltar ao Evangelho de João na próxima semana, se Deus quiser, para abordarmos um outro momento dentro dessa doutrina. Mas eu quero agora que você abra a sua Bíblia em João capítulo 3, verso 3. Vamos ler a partir do 1 para entendermos o 3. João capítulo 3, versículo 1 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus, ou melhor, em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, ele era um homem religioso, o texto deixa claro, diz que ele era uma autoridade dos judeus. Ele se aproxima de Jesus e faz elogios a Jesus. Ele reconhece até que aqueles milagres que Jesus estava fazendo vinham da parte de Deus. Mas é interessante a palavra de Jesus para ele: Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está deixando claro que a natureza de Nicodemos é uma natureza pecaminosa, morta, e a não ser que haja uma intervenção de Deus na vida dele, ele não pode, portanto, ver ou entrar no reino de Deus. E daí você aprende aqui agora que o indivíduo ele pode ser religioso e não ser salvo. Ele pode estar dentro da igreja, dentro da comunidade, mas não ter conhecido verdadeiramente a Cristo, não desfrutar verdadeiramente da salvação até aquele momento. É plenamente possível. E eu tenho entendido, irmãos, que parte das pessoas que superlotam as igrejas e dão muitos problemas para a liderança, elas nunca tiveram uma experiência verdadeiramente com Cristo. A liderança da igreja, às vezes, está investindo muito tempo com bodes e esquecendo, às vezes, das ovelhas. Porque é difícil de discernir. Eu tenho certeza que se eu e você fizéssemos parte daquele grupo dos 12 apóstolos, nós também teríamos dificuldade de concluir que Judas não era salvo. Porque a religiosidade tem a capacidade de camuflar quem verdadeiramente o indivíduo é. Nicodemos, ele era um religioso, mas ainda não era salvo. Ele tinha aparência de vida, mas estava morto. As palavras que saíam de sua boca eram aparentemente de vida, mas de sua boca, na realidade, saía morte. Jesus deixa claro que Nicodemos, na realidade, necessitava nascer de novo. Mas dê um pulinho agora lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração é enganoso, é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Esse texto é citado também no Novo Testamento para dizer que do coração do homem procede a corrupção. Vamos agora para Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Marcos, capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Olha só o que diz: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Perceba aqui o que o evangelista Marcos está dizendo agora, está em perfeita harmonia com o que falou o profeta Jeremias. Observe aí. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos,
as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. A doutrina, irmãos, do pecado deve nos fazer olhar para dentro de nós mesmos e perceber a nossa total incapacidade de voltarmos a Deus por conta própria. Deve nos fazer olhar para dentro de nós mesmos e baixar a nossa bola. Porque no que diz respeito ao pecado, todo mundo é nivelado por baixo. A doutrina do pecado tem a capacidade de olharmos para nós mesmos e percebermos que nós não somos tão bons quanto imaginávamos que éramos. Afinal de contas, em alguns momentos, nós somos otimistas demais acerca de nós mesmos. Às vezes, a nossa autoestima está por demais elevada, nós achamos que somos. E quando nos deparamos com a realidade bíblica de que, na verdade, nós não somos, isso às vezes entristece o nosso coração, mas é saudável. Porque a tristeza gerada no coração ao compreender que sou um pecador, me conduz ao arrependimento. É Deus agindo na vida, é Deus agindo no coração do pecador. Ninguém é elevado demais. Ninguém é isento de falhas, ninguém é isento de pecados. Todos são totalmente depravados no sentido teológico que eu já lhes apresentei. Mas vamos ver um pouco mais à frente. Romanos capítulo 7, verso 18. Romanos capítulo 7, verso 18. As palavras do apóstolo Paulo. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Sei que não há nada de bom em mim. São as palavras do apóstolo Paulo inspiradas por Deus. Amados irmãos, o pecador não consegue agradar a Deus por algumas razões. Ele é morto espiritualmente, ele não deseja a Deus e ele não quer agradar a Deus. O desejo dele é contra a Deus. É interessante porque nós vivemos em dias de supervalorização do ser humano. O ser humano, ora, é classificado como um animal evoluído, ora, ele é quase divinizado. E nós chamamos essa postura de antropocentrismo. É o homem no centro de todas as coisas. O homem, ele é o centro do universo. Ele coordena todas as forças que estão em sua volta. Ele é supervalorizado, ele é a inteligência máxima, ele é o Deus de si mesmo. Ele tem a capacidade de resolver problemas complexos, criar máquinas. A ciência evolui a comando dos seres humanos e daí ninguém precisa de Deus porque o homem é suficiente em si mesmo. Isso é engano. É uma disposição de pecado. Até o movimento do iluminismo, ninguém cogitava fazer nada sem considerar Deus. A ciência, por exemplo, até então ninguém cogitava fazer ciência, produzir tecnologia a parte de Deus. Deus era um elemento essencial, era a pessoa essencial nas decisões humanas. Mas alguém chegou à conclusão que, na realidade, Deus não é necessário, e uma mente iluminada, uma mente de fato aguçada para as coisas interessantes da vida, deve destituir Deus da sua realidade. Então tira Deus da jogada, porque a razão humana é suficiente em si mesma. Foi essa uma das maiores tragédias que o pecado, que os pecadores puderam promover na história da raça humana. Desconsiderar Deus nas decisões comuns da sua vida, seja elas simples ou as mais complexas. E daí o homem, portanto, assume cada vez mais
as rédeas da sua própria vida, e quando nós assumimos a direção, as rédeas da nossa própria vida, nós caminhamos sempre para distante de Deus, com a falsa impressão de que somos suficientes em nós mesmos. Mas todos nós precisamos de Deus, irmãos, todos nós. Vamos agora ainda em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 7. Romanos 8, versículo 7. Olha só o que Paulo diz aí. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, é o que Paulo diz no verso 9. Percebe, irmãos, que a Bíblia é repleta de textos que revelam o homem no seu estado de pecado, a sua depravação, a sua distância de Deus. Vamos agora para Efésios capítulo 4. Já estamos nos aproximando do fim. Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17 ao 19. Olha só o que diz Paulo aí. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Perceba que Paulo, vez ou outra, ele fala da insensibilidade, da falta de entendimento, de estar com a mente obscurecida para as coisas de Deus e para a pessoa do próprio Deus. Esse mesmo texto, ou esse mesmo conceito, perdão, é o que Paulo vai falar ainda em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Amados irmãos, a condição que a Bíblia apresenta ao ser humano é desoladora, é de morte, é de trevas, é de um ser humano totalmente distante de Deus. E o pior, não há o mínimo de desejo no coração do pecador em voltar-se a Deus, a não ser que o próprio Deus gere esse desejo no seu coração, trazendo ele de volta para si. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Tito, na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 15 e 16. Tito, capítulo 1, versículo 15. Olha só o que diz aí. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Você entendeu que Paulo sempre volta para a mente e consciência, uma referência à alma do indivíduo. Verso 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Irmãos, é trágico, é desolador, é morte, é trevas, é ausência de Deus na vida. Essa é a realidade de todo pecador não regenerado. O que é que podemos aprender brevemente com essa verdade da depravação total? Em primeiro lugar, nos esclarece um ponto fundamental no discurso evangelístico da igreja. Você não pode
falar do amor de Deus para um pecador sem primeiro dizer que ele é o pecador e essa é a sua condição. Todo pecador precisa saber do que ele tem do que se arrepender. E você e eu precisamos mostrar a realidade do pecado. Segundo lugar, a doutrina nos ensina que o homem não pode resolver-se por si mesmo diante de Deus. A sua condição é esta aqui, e ele não pode salvar a si mesmo. A doutrina também nos mostra, por fim, que a não ser que Deus intervenha na vida do pecador, ele permanecerá na sua condição de pecado e trevas e morte espiritual. A salvação, irmãos, de pecadores é um ato soberano, exclusivo, livre de Deus, que alcança pessoas imerecidas. Se nós estamos aqui nesta manhã, dando glória a Deus, orando a Deus, buscando santidade em Deus, compreendendo a palavra de Deus, é porque Deus, do seu alto e sublime trono, resolveu enviar o seu Filho, se inclinou a nós. Em alguma medida, Deus rebaixou-se à realidade humana para nos salvar, para nos livrar das trevas, trazendo para a luz, para iluminar a nossa mente. E hoje nós somos o que somos quem somos, filhos de Deus, porque Ele tomou a iniciativa de nos salvar. Porque se assim Deus não fizesse, nós continuaríamos rebeldes contra Ele, sem desejar a Deus. E se hoje eu e você pensamos diferentes, é porque Ele nos chamou para perto. O Rei estendeu o seu cetro para nós e nos trouxe para desfrutar da sua realeza.